Então, nós vamos realizar o nosso planejamento. Gente, vocês vão me desculpar, eu ainda estou me recuperando da cirurgia. Estou de casa, viu? Aí algumas vezes eu dou uma. Vou ter que dar uma respiradinha mais fundo aqui, tá certo? É, Então, esse ano, nós vamos construir os nossos planejamentos estratégicos, né? Primeiro, eu vou dizer aqui, vou falar alguns aspectos do nosso planejamento estratégico, tá? E depois a Ellen vai explicar para vocês o planejamento orçamentário, tá certo? Então, vou só dar algumas dicas aqui. Não é uma orientação formalizada, assim, aquela coisa que vocês devem seguir à risca, no nosso PE, né? Mas são orientações que, como secretarias comunitárias, nós fomos recebendo de Deus a inspiração e vamos podendo também construir, colaborar com a graça de Deus, colaborar com o espírito de comunhão da comunidade, né, e colaborar com a vontade de Deus para nós, né, para toda a comunidade, a partir dessas orientações que nós vamos dar para vocês, né? Em primeiro lugar, eu queria só falar para vocês sobre alguns dos nossos, eh, das nossas metas aqui da Secretaria Comunitária Geral, né? Nós temos algumas metas que dizem respeito, claro, todas elas dizem respeito mais a vocês, né, ao trabalho com as secretarias comunitárias, né? Então, nós temos uma meta que é o fortalecimento das secretarias comunitárias, certo? Essa meta já estava no ano passado, nós permanecemos com essa meta, né? E nessa meta nós vamos fazer algumas visitas a alguns regionais, né? Algumas missões, e vamos fazer novamente o retiro presencial, tá certo? Por quê? Porque nós vimos o quanto foi importante, né, o nosso retiro esse ano. Todos que participaram do retiro viram a graça que nós recebemos como secretaria, né, do nosso retiro presencial, né? Então, ai, meu Deus, ela não está querendo abrir. Espera aí que eu vou abrir aqui de novo. Então, nós teremos o retiro, as visitas aos regionais, os retiros presenciais e vamos ter também algumas lives com vocês de capacitação para o serviço na Secretaria Comunitária, certo? Com temas diversificados, vão ser eh, lives bimestrais, né, onde vocês podem reunir a equipe da Secretaria Comunitária e, e viver esse momento de formação, né, fazer ali como um momento de formação da equipe da Secretaria, né, então você pode, depois a Isabela, ela vai divulgar as datas dessas lives, mas ela vai ser realizado bimestralmente, certo? Nós também vamos aplicar algumas ferramentas de avaliação comportamental baseada em um estudo, né? Um estudo de uma colaboradora nossa, né? Que vai nos ajudar, que ela é um estudo que ela vai fazer conosco, que somos secretários comunitários. É, eu esqueci o nome do estudo agora, mas é um estudo comportamental, né? Então, nós vamos ter essa meta.
Vamos ter a meta de capacitar, de sedimentar o valor da vivência familiar da comunidade em vista de crescer na unidade. Essa é uma outra meta nossa, onde nós também vamos fazer 3 lives durante o ano com as equipes de fraternidade, certo? E vamos também criar um banco de dados com sugestão para coinonias, né? É, visto que muitas células, às vezes, não sabem o que fazer, não sabem como realizar coinonias. Então, ali junto com as equipes de fraternidade, nós vamos criar ali sugestões de coinonias. Nós vamos também propor para o setor da comunidade de aliança 2 lives com os formadores comunitários da comunidade de aliança, né? Nós sabemos que nós dialogamos com todo mundo. A gente dialoga com o formador comunitário, a gente dialoga com o economato, a gente dialoga até com o Instituto Parresi, com todo mundo a gente dialoga, né? Enquanto secretaria comunitária. Então, essa ação de fazermos 2 lives com os formadores comunitários da comunidade de aliança é em vista de nos aproximarmos dos formadores, né? E assim podermos viver melhor o nosso serviço enquanto secretaria comunitária, certo? A outra meta, ela está relacionada à saúde, né? Onde mais efetivamente essa meta já estava no ano passado, que era criar um modelo de saúde integrada na comunidade Shalom. E agora nós vamos a gente, nesse ano, né, nós fizemos muitas entrevistas com profissionais de saúde, fizemos alguns levantamentos, mas agora nós vamos, de fato, iniciar um trabalho concreto, onde vocês vão poder também pedir ajuda, né, deste setor que é o novo setor da saúde aqui, da assistência comunitária, da Secretaria Comunitária Geral, que vai passar a ser liderado pela Ana Lídia, certo? A Ana Lídia, ela era da sinodalidade, agora ela passa para coordenar a Comissão de Saúde, né, o setor saúde da assistência da Secretaria Comunitária Geral, e nós vamos efetivar um trabalho mais direcionado com vocês. Essa comissão, né, ela vai fazer um trabalho muito mais direcionado, onde vocês também vão poder ter o suporte dela, tá certo? Então, passando agora para as metas das secretarias locais. Para as metas das secretarias locais, certo? Então, o nosso retiro foi muito bom, não foi? Quem participou e que gostou, dá um joia aí na tela, Érica. Aqui, ó, vamos ser moderna, nós. Cadê o negócio que reagia, hein? Reagia, ó. Muito bem. Então, nós avaliamos o nosso retiro como muito positivo, né? Já colhemos aqui na Secretaria-Geral frutos do nosso retiro no ano passado. E nós queremos dar para vocês a dica, né, de fazermos as metas em cima daquilo que a gente viu no retiro. Em cima das metas que nós construímos junto com o nosso grupo. Lembra que a gente tinha um grupo que a Érica quase não parava de falar no grupo dela, né? Então, cada um no seu grupo criou metas, né? Criou ali sugestões para a vivência fraterna, a vivência do socorro e a comunhão de bens, né? Na sua missão. Então, nós queremos dar essas sugestões para vocês, né? De construirmos as nossas metas em vista da nossa vida fraterna, na nossa missão, né?
em vista do socorro aos irmãos, seja na saúde aos irmãos da comunidade de vida, como no socorro mesmo à comunidade de aliança, seguindo ali o nosso manual, o nosso plano de gestão, como também as pregações que nós vimos, os diálogos que nós tivemos nos nossos grupos, né, que foram tão ricos, né? Eu acho que foi mais rico do que todas as pregações foram os diálogos que nós tivemos nos nossos grupos, né? Então, nós vamos, então, podemos fazer as nossas metas baseadas naquilo que nós vivenciamos no nosso retiro, ok? Tanto na vida fraterna, como no socorro e também na comunhão de bens. Duas coisas aqui que eu acho que é palavra de sabedoria para nós, né? Uma é aquela frase célebre do Moisés, que está sendo muito recorrente, né? Que ele vem dizendo sempre, estamos citando sempre, que depois do carisma, o maior bem que nós temos na comunidade é o irmão, né? Então, a gente ter ali um olhar de mudança mesmo para os nossos irmãos, para a nossa vida fraterna, para o crescimento do espírito de família nas nossas missões. É, e a outra palavrinha, né, que eu acho que é muito importante para nós é a proximidade. Nós, como eu já disse no início, nós dialogamos com todo mundo. Então, é muito importante que a secretaria comunitária seja próxima dos irmãos. Como? Não sei. Vocês vão rezar, planejar, escutar de Deus, né? E aí também os nossos acompanhamentos no próximo ano, eles também vão ter eh, um dos acompanhamentos vai ser em cima também do nosso planejamento estratégico, né? Visto que o planejamento estratégico, ela é uma ferramenta de crescimento do serviço. As metas que nós vamos criando ali, elas são rezadas, elas são discernidas, elas não são metas feitas assim da nossa ideia, da nossa cabeça, né? A gente acredita na vontade de Deus manifestada nesse período para nós, como um período de graças, né, na comunidade como um todo. E aí, tudo aquilo que o Senhor vai nos falando é a voz de Deus para o crescimento do nosso serviço e, consequentemente, o crescimento da nossa santidade comunitária, né? Então, um dos nossos acompanhamentos, né, nós que acompanhamos no geral, eu, a Faberg, a Silvinha e a Isabela, nós vamos também acompanhar um pouco do planejamento estratégico de vocês, tá certo? É, nós vamos realizar ano que vem também 3 retiros, tá? Vai continuar sendo um aqui na Diaconia, no mês de junho, um em São Paulo, no mês de setembro, e o outro na Europa, provavelmente na Polônia, né? E a gente está vendo aqui se vai ser em abril ou se vai ser em um outro período, certo? Mas aí depois a gente conversa lá no grupo do Comunitário Exterior, tá? Quem tá aqui participando. Esse retiro do exterior vai ser para os membros da África, Ásia e Europa, certo? Se por acaso tiver alguém de outro continente por lá e quiser participar, também pode, tá? Mas os membros da América do Norte e os outros países aqui da América do Sul, se vocês conseguirem vir para São Paulo ou Fortaleza, aqui na Diaconia, né, seria muito importante também, certo? Se der para aproveitar férias, reciclagem ou outros retiros, né, de formador comunitário, enfim, né? Se puder aproveitar algum outro retiro, seria muito interessante também
vocês participarem, né? A gente tentou ver assim, uma possibilidade de realizar em algum país ali, né? Paraguai, Lima, mas realmente fica muito mais caro. Todos se deslocarem para esses países fica mais em conta ir para São Paulo, né? Do que todos irem para um outro país, né, ali fora do Brasil, na América Latina, na América do Sul ali, fora o Brasil, tá certo? Então, eu queria deixar essa orientação para vocês, né? Os valores dos retiros, a Ellen vai já já falar, né, na apresentação dela, ou é a Ellen, ou é a Isa, né, que vai falar aí sobre os retiros, tá bom? E agora se você tiver alguma dúvida, você pode anotar e aí no final vocês podem fazer a pergunta, tá certo? Nós vamos ter após a explicação aqui, é o momento para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Agora então a Ellen vai vai eh, explicar o planejamento orçamentário, tá certo? Deixa eu só colocar ela aqui como host. Pronto, Ellen, é com você. Vocês estão me escutando? Certo. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá para as nossas orientações do nosso PO, né, desse ano. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Vou organizar aqui. Pronto, então, assim, né, primeiramente, gostaria também de acolher os financeiros da Secretaria Comunitária, né, que nós não temos aqui só os secretários, mas também os financeiros que nós vamos dar essa primeira orientação, né, de como funcionará o nosso PO. Aí a primeira coisa que eu queria falar, assim, né, onde deve ser elaborado o nosso planejamento orçamentário. O nosso PO, a gente realiza ele no site próprio do PO. Então, eu já tenho me orientado, né, algumas semanas atrás, de que a gente precisa pedir o nosso login para que nós tenhamos o acesso ao PO da nossa missão. Algumas pessoas já têm esse login há algum tempo, né? O mesmo login. Mas esse ano o site, né, ele teve uma pequena reestruturação. Então, quando você entrar no site, se você não fez o seu novo pedido, você não vai ter acesso ao seu PL diretamente. Ou vai ter outra missão, ou vai estar todo em branco. Então, se você ainda não pediu, né, o acesso do seu PO, né, peço o quanto antes que a pessoa da controladoria ela está enviando. Mas é muito, muito importante você pedir com acesso do e-mail com Shalom. Se você não pedir com e-mail com Shalom, você não vai ter esse acesso, porque ela só vai enviar para os e-mails que são com Shalom. Caso na sua missão não tenha e-mail com Shalom, assim, né, se é alguma difusão, alguma missão, né, fora do Brasil, não tem esse e-mail com Shalom, vocês precisam solicitar o quanto antes para que tenham acesso do PO. É, qual é o período do nosso PO? Ele permanece, né, de abril de 2026 a março de 2027. Isso a gente já sabe, assim, né, já tem essa compreensão do nosso planejamento. Outra coisa muito importante, assim, né? O período de elaboração. Eu quero falar logo desse período, assim, né? Porque nós vamos começar hoje o período de elaboração do nosso PO e vamos estender até o dia 20. Então, nós temos uma semana, né, para começar a fazer o nosso planejamento. E nós precisamos também dar 5 dias para que o conselho local, assim, né, avalie o seu PO e retorne para nós, assim, né, que nós vamos fazer análise, se está tudo correto. E depois nós temos a aprovação em dezembro. Então, vocês precisam passar essa data, assim, né? Para os conselhos locais também, né? Para o RL, para o Econômico, que vai lhe acompanhando diretamente, assim,
também dentro da missão, sobre o seu planejamento. Essas são as nossas datas. Caso você precise de um período mais longo ou o conselho local precise de um período mais longo, vocês precisam nos falar com antecedência. Por quê? Porque a nossa aprovação ela já vai acontecer no dia 1º de dezembro. Então, do dia 1º ao dia 15, nós vamos estar em aprovação. E essa aprovação ela vai acontecer por regional, certo? Então, a gente não consegue mudar essas datas, porque depois da aprovação por regional, nós vamos ter a aprovação dentro do Conselho Geral. Então, é importante, assim, né, a gente cumprir com essas datas. Uma coisa muito importante, assim, né, dentro do nosso planejamento é a nossa margem de segurança. A nossa margem de segurança, ela tem que ser no mínimo 20%. Aí você tá lá fazendo o seu PO, e aí a sua margem de segurança ela ficou negativa. Ela não chegou a 20%, assim, né? Aí é importante a gente avaliar tudo que nós estamos colocando no PO, porque é indispensável que seja, assim, né? No mínimo 20%. Caso você não consiga, né? A gente vai estar sempre avaliando e tá entrando em contato para ver como é que a gente pode estar melhorando, assim, né? A margem de segurança do seu PO. Por que essa margem de segurança, assim, né? Nós fazemos uma previsão daquilo que pode acontecer no ano que vem. Mas se acontecer algum imprevisto, assim, né? Como é que nós vamos conseguir suprir esses imprevistos, né? É importante que nós tenhamos essa margem, certo? Como é o nosso acréscimo das receitas próprias e as nossas despesas? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o site, né, como ele tá e tudo. Vou dar primeiro essas orientações básicas, mas para que nós entendamos, assim, né, 15% das receitas próprias. Tudo que for comunhão de bens, tanto da comunidade de aliança, como da comunidade de vida, assim, né, que teve perguntas ontem no grupo, nós precisamos crescer 15% da mesma forma, assim, né, para as nossas vendas de cordões, e também os nossos eventos, certo? É importante que a gente faça essa previsão de 15%. Aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse acréscimo, segundo esse ano agora de 2025, para que vocês façam para o PO do ano que vem. E as despesas, né? A nossa política de despesa hoje na comunidade é de 5%. Então, tudo aquilo que for referente às nossas despesas, nós vamos crescer 15%. 5%, desculpa. O que é que nós não vamos crescer em 5%? O plano de saúde, porque nós já temos um valor base do plano de saúde para o ano que vem. A previdência social e no caso de reciclagem, retiros, que nós já temos alguns valores, certo? Então, aquilo que nós já temos valores, nós já vamos colocar o valor que nós temos. Mas em relação à farmácia, despesas médicas, fisioterapias, que alguns já têm assim certos, né, que precisam ter, é importante esse crescimento de 5%. E eu também vou explicar para vocês, né, como é que nós podemos fazer essa previsão. Só passar aqui. Foi. Uma coisa muito importante, assim, né, em relação aos valores que são referentes à comunidade de vida. Hoje na secretaria comunitária, assim, né, para os membros que servem na secretaria comunitária diretamente, certo? Isso serve para esses membros. Temos algumas secretárias que são da comunidade de vida, mas também temos irmãs da aliança, assim, né, irmãos da aliança, que são secretários, mas que têm na sua equipe pessoas da comunidade de vida. Então, esses valores eles precisam entrar no nosso PL, caso nós tenhamos condições assim, né, de tal. O primeiro, né, a Previdência Social. De abril de 2026 a dezembro, a gente precisa prever esse valor de R$ 181 por irmão, certo? Somente desses membros que servem na secretaria. E de janeiro de 2027 até março de 2027, R$ 191. E o outro valor que nós também precisamos prever, assim, né? Na verdade, esse valor eu vou explicar um pouco melhor, é o fundo de saúde. O valor do fundo de saúde hoje é 430 por missionário consagrado. E o que é esse valor? Significa que a gente da secretaria comunitária, assim, né, no nosso PO, vai prever somente do irmão que serve na secretaria comunitária esse valor? Não.
Assim, nesse valor de 430, certo? Por consagrado, ele é um valor para o PO do economato e para o PO dos setores produtivos, diretamente, certo? Alguém quer falar? Sou eu. Não, é só para especificar que tem missões também Eu não da. estou escutando. Oi. Tem missões aqui da Europa e outros países. Então, os valores, tanto os valores da Previdência, vocês podem, esses irmãos que não são do Brasil, pegar aí com o economato da sua missão, tá certo? O valor da Previdência. E com relação ao Fundo de Saúde, é somente para as missões do Brasil, tá bom? Então, só relembrando aqui, os valores de previdência vocês pegam com o economato da sua missão, porque cada missão vai ter, cada moeda vai ter um valor de previdência para o irmão que consagrado que trabalha na secretaria comunitária e não tem o fundo de saúde. Pronto, Ellen, só isso. Pronto. Então vamos lá, né? Dando continuidade. É verdade, eu esqueci, desculpa aos irmãos que não estão no Brasil, eu esqueci de colocar esses valores. Em relação continuando assim, né, o fundo de saúde, algumas pessoas já tinham recebido essa orientação da Economato, né, algumas missões já começaram um planejamento estratégico e receberam do Economato esse valor de 430. O que seria esse valor, assim, né? Esse valor é aquele mesmo fundo de saúde que existe, assim, né, que ano passado, esse ano foi R$ 400, para o próximo ano é 430. E aí, algumas pessoas estão perguntando, porque dentro do PL do Economato, diz que a assistência comunitária vai passar, quanto é que a secretaria comunitária vai passar de cada irmão. Mas como é que funciona? Hoje, a secretaria comunitária, ela paga o plano de saúde. O Economato, ele está passando 430. Alguns economatos não conseguem pagar, assim, né, por todos os membros que possuem plano de saúde. Então, nós, como secretaria comunitária, cobrimos o restante do plano e as coparticipações. Então, a nossa realidade hoje, assim, né, é cobrir o restante. Então, é importante, assim, né, que você entre em contato com o seu econômico e apresente para ele esse valor. Ele já recebeu esse valor, assim, né? Os econômicos já sabem que esse valor de 430. Então, precisa ser dialogado, assim, né? Quantos consagrados será adicionado, assim, né? No plano da secretaria, dentro do PO da secretaria comunitária. Se a missão tem 10 consagrados, o economata vai conseguir repassar esse valor por 10 consagrados? Se sim, você vai colocar lá os 430 dos 10 consagrados. Caso o economato consiga pagar de 5, você vai colocar dos 5. Mas é importante, assim, né, que o economato, sim, também nos ajude, porque nós pagamos o restante dos planos de saúde. Se o economato não cobre nada, assim, né, com o fundo de saúde, nós precisamos arcar com tudo. Então, é importante, assim, né, ter esse diálogo, certo? Aí, essa é em relação ao plano de saúde, assim, né, esse fundo que precisa ser esse valor de 430. Aí depois eu vou apresentar para vocês como é que nós vamos fazer esses cálculos, assim, né? Do plano de saúde para os irmãos que são daqui do Brasil, que são aquela base de plano de saúde que já tem para esse ano. Outros valores que precisam estar dentro do nosso PO, né? Para os irmãos que servem, que são da comunidade de vida. É as férias, e aí é de acordo com o valor base da sua missão. E a reciclagem, que também é de acordo com o valor base da sua missão, certo? Como é o cálculo assim da nossa partilha da comunhão de bens, assim, né? Hoje nós não precisamos nos preocupar em relação assim, né, esse cálculo diretamente, porque no nosso site, todo o valor de receita que você coloca, ele já vai calcular automaticamente. Então, o valor, se você colocou, né, 15 mil de comunhão de bens, assim, né, de fundo de comunhão, esse valor ele vai ser calculado automaticamente. 45% para o fundo e 10% para assistência comunitária. E aí, dentro das despesas de doação, receitas de vendas de mercadoria e o superávit dos eventos, é na parte do escritório, né, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas todos os valores que você colocar de receita, ele já vai calcular automaticamente, certo? E aí, algumas previsões de retiros também, assim, né, que esse vale.
Alguns deles são diretamente para os irmãos que servem da comunidade de vida dentro da secretaria comunitária. A primeira previsão de retiro, assim, né? É incluir o retiro da secretaria comunitária, que eu coloquei que o da Europa seria em maio, né? Mas a gente ainda está vendo. Em junho de Fortaleza e setembro de São Paulo. Os valores nós vamos estar passando para vocês até o final da tarde, certo? Os valores de cada desses retiros que nós temos. É, precisamos prever, assim, né, para os irmãos que servem na comunidade de vida, assim, né, caso tenha irmãos que vão trilhar caminho para promessas definitivas, né, esse valor entra dentro do PO da secretaria. Se tiver algum discípulo, assim, né, de segundo ano também, retiro de celibato e retiro dos casais. Lembrando que nós pagamos somente a inscrição do retiro, nós não pagamos a passagem para os retiros. A passagem é com o economato, a mesma forma para a reciclagem, certo? E aí, para finalizar, assim, né, sobre essa primeira parte que eu quero falar para vocês, antes de entrar nas novidades, assim, né, do PO desse ano, é em relação ao que nós vamos prever aos empréstimos, certo? Nós sabemos que hoje alguns setores possuem dívidas conosco e nós também possuímos algumas dívidas. Como é que nós fazemos assim, né, para colocar esse valor a receber das dívidas? Caso você, o economato da sua missão, ele tenha dívida com você, assim, né, com a secretaria comunitária, o economato está devendo 10 mil à secretaria comunitária. Aí eu vou colocar lá que o economata vai me pagar os 10 mil. Antes de você colocar que o economata vai pagar para você os 10 mil, é importante você dialogar com o econômico se ele vai conseguir. Porque se você colocar no seu PO e não tiver no PO do economata, isso não vai acontecer. E a gente vai começar a contar com uma previsão, certo? Assim, que vai entrar algo e na realidade não vai acontecer. A outra forma também é em relação às nossas dívidas. Se você tem alguma dívida assim, né, com o economato, mas também a dívida com fundos necessitados e com assistência comunitária, a gente precisa prever esses pagamentos, certo? Então você vai analisar qual é o valor da sua dívida. Se você tem dívida com fundo de comunhão, assim, né? Esse é o horário, assim, né? O tempo para que a gente faça o parcelamento das nossas dívidas para que a gente coloque no PO, certo? E ainda assim, né, em relação às entradas, eu queria frisar uma coisa, assim, né? Se você sabe que o seu economato tem, assim, né, realmente essa dívida ou algum outro setor tem dívida com você, assim, né, dentro da secretaria comunitária, ele vai dizer assim, não tem como pagar, mas é importante que vocês tracem esse diálogo. Quando é que nós podemos pagar, assim, né? Porque nós precisamos resolver as nossas dívidas, assim, né, entre os setores, certo? É muito importante, sobretudo se for uma dívida de fundo de comunhão, porque a dívida de fundo de comunhão, a gente precisa devolver uma comunhão de bens futura, assim, né? Tanto para o fundo dos pobres como para a assistência comunitária. Então, é muito importante, assim, né, que nós possamos traçar esse diálogo em relação às nossas dívidas, certo? Aí vamos lá para a nossa próxima parte. Orientações próprias, certo? A partir desse PO. A partir de agora, eu não vou apresentar nada para vocês, assim, né, diretamente, porque eu vou falar, assim, um pouco que vocês vão receber todo esse material. Não esse slide, eu vou dar um material mais completo para vocês, com todas as orientações, assim que acabar aqui, né, a nossa live. Essas orientações, elas são muito importantes, porque a partir dela nós vamos começar realmente a construção do nosso planejamento orçamentário. A primeira coisa, assim, né, de que para que as missões do Brasil, nós estamos migrando para o sistema Conta Azul. Nós estamos saindo das planilhas e nós estamos indo para esse sistema. Com esse sistema, assim, né, vai ser preciso unificar os nossos caixas. Por quê? Porque hoje o nosso Conta Azul ele tem um valor mensal de R$ 110 por cada empresa. Então, se a gente fosse ter duas empresas dentro do Conta Azul, um fundo e um escritório, nós precisaríamos pagar 110 de cada empresa. Então, o que foi que nós pensamos? Nós unificamos e transformamos tudo, todas as entradas e despesas em centro de custo. E com isso, nós fizemos a mesma coisa, assim, dentro do nosso planejamento orçamentário. Então, esse ano, assim, né, a partir de agora, essa orientação também serve, certo, para as missões
de fora do Brasil. Nós temos apenas um PO. Quando você entrar lá no site, você vai encontrar o PO desse ano, assim, né? Ele ainda está com o nome fundo, mas também as entradas e despesas do escritório estão dentro desse mesmo sistema, certo? Aí vai estar lá da seguinte forma. Você vai entrar, eu vou dar aqui um exemplo de uma missão, né? Aracati. Vai estar lá, Fundo, Missão Aracati. E aí, quando você entrar, vai ter, né, as receitas. Dentro dessas receitas, né, vai ter lá, como no Conta Azul, o centro de custo fundo e o centro de custo escritório. Vocês podem preencher tudo assim, né, sem medo. Eu vou já mostrar para vocês como é na prática, certo? Mas é só para que vocês saibam que agora nós não vamos mais preencher dois planejamentos, assim, né? Sair daqui do fundo e depois entrar no escritório. Vai ser apenas um, certo? Eu acredito que quem já pediu, assim, né, o acesso, já deve ter visto, assim, né, que nós só temos essa parte, que não tem mais o escritório desse ano. Então, essa é uma orientação muito importante. E aí, com essa adesão do Conta Azul, todos os planejamentos do Brasil precisam já estar previsto, né, o valor mensal de 110 do Conta Azul, mesmo que você ainda não tenha migrado para o sistema. Antes de abril, a maioria das missões, eu acho que 90% já vão ter migrado, né? Hoje nós temos 35 missões, se eu não me engano, no Conta Azul. Então, até lá, né, nós vamos estar fazendo essa migração. Aí precisa ter esse valor mensal de 110. É, outra coisa muito importante, assim, né, de orientação para o planejamento orçamentário. Em relação aos planos de saúde, assim, né? A Patrícia já falou, assim, né, um pouco, né, sobre a questão da saúde, mas quero relembrar, assim, né, de que nós vamos fazer, não estamos dando uma meta esse ano, assim, né? Ah, promessas definitivas 2023, como foi ano passado, que foi até 2022. A nossa meta, ela continua para finalizar os irmãos com promessas definitivas 2000 até 2022. Ellen, a minha missão já fez adesão de todos esses irmãos de promessas definitivas até 2022. O que é que eu faço agora? Parou aí? Não, não parou aí, assim, né? A nossa meta é de que futuramente todos os consagrados tenham um plano de saúde. Então, assim, né, se for possível, né, caso sua missão consiga fazer novas adesões de plano de saúde, nós vamos começar, assim, né? Continuar com os irmãos com promessas definitivas e também com os irmãos que possuem comorbidades, assim, né? Mesmo que ele não tenha promessas definitivas. Aí eu vou já mostrar para vocês a base, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor de como é que nós vamos fazer esse cálculo das novas adesões, certo? Caso seja possível. É, dentro do nosso planejamento, nós temos os eventos, né? Caso a sua missão ela não tenha um setor de eventos grandes que realize o evento grande, assim, né? Como CACV, Retiro da Grande Comunidade. Se for a secretaria que organiza na sua missão, a gente precisa prever esse valor também dentro do nosso planejamento orçamentário, certo? A gente tem pegado algumas missões que não tem colocado os valores, e é importante, assim, né, que seja previsto dentro do nosso PO. Aí quero falar duas orientações bem importantes, assim, né, que a Patrícia já tem falado desde o início desse ano, que vai entrar agora, né, em vigor nesse novo PO de 2026, que são as despesas contra os repasses. Para as missões que têm comunidade de vida, assim, né, a nossa secretaria comunitária sempre ajudou com despesas de bolos e refrigerantes para o casamento dos irmãos da comunidade de vida. Então, a partir de agora, né, da vigência desse PO de 2026, não faz mais parte, assim, né, da secretaria comunitária. A gente já tem orientado isso há algum tempo, mas só para que você já saiba, assim, né, se tem alguma noiva na sua missão que vai casar no ano de 2026, assim, né, que seja claro que hoje não faz mais parte, assim, nessa divisão das despesas do bolo e refrigerante para os irmãos da comunidade de vida, certo? Dentro do PO existe, certo? Essas despesas contra os repasses lá no site. Vocês não vão preencher esse objeto agora. Por quê? Porque a despesa contra o repasse é se acontecer alguma eventualidade, assim, né? Alguma coisa. E aí a gente vai utilizar esse objeto dentro do Conta Azul para alguma eventualidade que precisar, ok? Despesas com lanches e refeições. Hoje a gente tem colocado dentro de despesas com lanches e refeições
os nossos lanches para ir para os retiros, né? Assim, vir para um retiro e algum treinamento e tudo da secretaria comunitária. Hoje nós não vamos mais utilizar esse objeto de lanches e refeições para as nossas saídas, assim, nas viagens. Eu vou viajar a noite inteira e aí eu vou separar um valor para o lanche. Esse valor que você vai separar, assim, né, ele vai estar dentro do objeto viagens e estadias, para que fique mais claro, assim, né, que a gente está utilizando esse valor próprio, assim, né, para o meio da Secretaria Comunitária, para alguma saída da missão que seja própria da Secretaria Comunitária, certo? E aí, e para relembrar, assim, né? Acho que é para quase finalizar essa parte de orientações antes de apresentar as tabelas, o sistema e tudo mais. É sobre os transportes, né? A gente teve agora os retiros e nós explicamos que hoje nós não temos mais despesas com transportes para idas ao médico, assim, né? Toda a vida que nós precisamos utilizar esse objeto, assim, né? Essa despesa para os transportes, nós precisamos dialogar com o nosso acompanhador. Então, hoje nós não vamos ter mais esse objeto dentro do nosso PO. Algumas já começaram, né? Me perguntaram onde estava e tudo, né? A despesa com transporte para os irmãos que vão ao médico da comunidade de vida, né? Então, recordando que hoje não faz mais parte, né, de uma atribuição própria da Secretaria Comunitária, é das coordenações de casa. Então, nós não vamos prever esse valor no nosso PO. E assim, né, para finalizar, para relembrar dos cordões e tals. Nós só compramos cordões e damos assim, né, os cordões para os irmãos que fazem as primeiras promessas e para os discipulado, o discipulado as primeiras promessas e para os irmãos da comunidade de vida. Então, aquele objeto que tem na sua planilha, no Conta Azul, lá no sistema do PO, despesas com cordões e tals, é referente às doações, certo? Que são a dessas missas e da comunidade de vida. Custos com material de oficina é onde você vai colocar os cordões que você vai comprar para a venda, que é uma despesa própria, se não é um custo próprio do escritório, certo? Aí eu vou colocar aqui agora e vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso diretamente na prática, certo? Porque eu sei que nós temos algumas dúvidas em relação a isso, mas vai ser bem simples e tudo, assim, né? Só para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Aqui. Só aparecer aqui na tela que pronto. Nós estamos aqui, certo? Eu abri aqui a missão de Aracaju. Ó, como vocês podem ver, né? Fundo Secretaria Comunitária e o nome da missão, Aracaju. A partir do próximo ano, se Deus quiser, nós só vamos ter aqui Secretaria Comunitária e o nome da missão, certo? Aí como é que funciona aqui, né? Nós temos as receitas, e aí vocês podem estar vendo aqui, né? O centro de custo, receita de fundo de comunhão. Qual é o centro de custo? Fundo, né? Repasse recebido da assistência comunitária, fundo. E aí, mais embaixo, assim, né, vai ter a venda de mercadorias, oficina, que é próprio do escritório, e também a receita de eventos, que é próprio do escritório. Os custos, tudo aquilo que é do escritório. E aí, quando chega nas nossas despesas, nós temos, assim, né, é bem, realmente bem dividido, assim, né, escritório e fundo. E eu queria que a gente realmente fosse tendo essa atenção. Essa despesa de comunhão de bens, ela é um cálculo automático, referente a quê? Despesa de comunhão de bens dos eventos e também das mercadorias de oficinas, vão entrar aqui dentro da despesa de comunhão de bens, certo? Nós fazemos comunhão de bens mesmo, assim, né? Dos eventos e das nossas vendas de cordões, ou se teve alguma coleta de missa, ele vai calcular aqui despesa como comunhão de bens. Logo embaixo, assim, né, vai ter as despesas dos repasses, que ele também é um cálculo automático, certo? Então, quando você coloca lá, né, vou preencher aqui para vocês verem. Você botou que é 15 mil a comunhão de bens. Aí, lembrando que sempre precisa atualizar, certo? Senão não vai estar lá. E eu também vou colocar aqui a receita de eventos. Em maio, que é o retiro da grande comunidade. 3. Vou colocar aqui o custo dentro do evento.
2.500 para fazer o cálculo, para que vocês enxerguem. Ó, para vocês verem, as despesas da comunhão de bens. Ela já entrou aqui, certo? O evento, porque o retiro da grande comunidade, assim, né? O exemplo que eu estou dando em Aracaju, teve 3.000 de inscrição, e aí só teve 2.500, assim, né, de despesa. Aí sobrou R$ 500, aí precisa fazer a comunhão de bens, então ele já fez o cálculo automaticamente. Aqui embaixo entrou a despesas com repasse para assistência comunitária e o fundo dos necessitados. Esse valor foi do fundo de comunhão, que eu coloquei lá de 15.000. Então, ele já faz o cálculo automaticamente. Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui de preencher. Aí vamos lá, né? Nós temos as despesas com repasse, né? Como todos os anos, aliança, membro desligado. Lembrando-se, né, que para você colocar alguma despesa com membros desligados, naquela questão, assim, né? Tudo dialogado com antecedência. Se não tiver dialogado, a gente não pode prever um valor que não foi feito com o contrato próprio que nós temos para esse tempo. A mesma forma, assim, né? Despesas com repasses com auxílio de familiares da CV. Aí, logo aqui embaixo, né, nós temos repasse concedido para o Fundo da Previdência. Aí, aqui que você vai colocar, né, o membro que tem da comunidade de vida, 181 até dezembro e 191 a partir de janeiro. Aí, quero entrar aqui, né, material escolar e tudo tem aqui centro de custo, assim, né? Não teve muitas mudanças, assim, né? A maior mudança é que nós unificamos. Então, quando nós formos lá para o planejamento, ele vai estar tudo junto. A gente não vai precisar ter esse problema, assim, né, de sair de um para outro, certo? Eu abro já para as perguntas. E aí eu quero falar, assim, né? A gente tem todas as despesas próprias, assim, né? Tudo está aqui dentro. E aí tem as dívidas, assim, né? Geralmente a maioria das nossas dívidas, a nossa dívida ela não tem um centro de custo diretamente, certo? Ela vai entrar dentro do nosso caixa. Se for uma dívida com fundo de comunhão, você nos avisa que a gente vai colocar aqui diretamente centro de custo. E as nossas contas a receber, certo? Que aí a gente vai colocar, né? Se tem algum setor tem dívida conosco, vai entrar aqui diretamente. O saldo disponível, assim, né? Ele sempre vai ser colocado no mês de abril, referente aos 3 últimos meses daquilo que nós temos disponível, para ajudar realmente na margem de segurança do nosso PO. E aqui é onde nós vamos enxergar a nossa margem de segurança. Vocês estão vendo, né, que só teve entrada aqui no caixa que eu fiz, assim, nesse modelo que eu coloquei. E a única saída que teve foi de comunhão de bens. Então, aqui, né, gerou essa margem de segurança de 40%. Então, é importante, assim, né, que quando a gente faça o nosso PO, a gente sempre olha a nossa margem de segurança. E aí depois eu vou falar como é que acontece se ficar negativo, tá bom? Aí, como é que nós vamos fazer esses cálculos, né? Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa planilha, porque muitos estão com dúvida, né? Assim, alguns já começaram a fazer e não sabem como fazer diretamente esses cálculos. Vou compartilhar aqui a outra tela. Eu quero apresentar para vocês como é que vocês vão fazer esses cálculos, assim, né? Essa aqui é a nossa planilha de 2025, certo? Essa daqui é da Missão de Belém. Como é que nós devemos fazer a nossa previsão, tanto das receitas como das despesas? Nós vamos fazer tudo por essa planilha. Caso você esteja no Conta Azul já, né? Que algumas missões migraram desde agosto. Eu vou falar com vocês me procurem, certo? No particular, para eu ensinar para vocês como é que vocês vão fazer a previsão, assim, né? O aumento tanto Ellen, das despesas como das receitas. Como é que Ellen, funciona, assim, né? Para nós fazermos os cálculos. Primeiro, o nosso fundo de comunhão. Você vai vir aqui, certo? Na sua planilha, a planilha que nós usamos, né, durante todo o ano. Aí a gente tem aqui essa parte, né? Relatório 5. Às vezes a gente pergunta, né, para que serve tanta aba. E aí chegou a vez, né, de você usar o seu relatório 5. Faço sim. Deixa eu fazer aqui esse zoom.
Tá melhor agora? Pronto. A gente está aqui na nossa planilha, certo? Vocês vão achar dentro do relatório 5 e aí vocês conseguem preencher essa parte. O que é que vocês vão fazer? O PO ele começa em abril. Aí vocês vêm aqui, mês inicial 4, mês final também 4. Aí eu quero calcular o fundo de comunhão do mês 4. Aí você vem aqui e coloca fundo de comunhão, aí vai aparecer o valor. Deixa eu copiar daqui que vai ser mais fácil, que não está aparecendo. Receita, fundo de comunhão, você coloca aqui. Aí entrou aqui. Aqui foi o valor que aconteceu esse ano de 2025. Para o ano que vem, eu preciso crescer 15%. Aí eu coloco aqui o 15 e ele vai me dar qual é o valor que eu preciso colocar lá no meu PO, certo? Então, como o Regional de São Paulo já começou assim, né? Eu já tenho avaliado alguns POs. Então é importante, assim, né? Já falei com algumas missões e tudo que a gente precisa fazer essa previsão de acordo com a nossa planilha, assim, né? De acordo com aquilo que aconteceu, que foi real esse ano. Isso daqui são as nossas receitas, né? Então você pode continuar, né? Os próximos meses. Sim, vai dar a mesma coisa, assim, né? Aqui já tem todo o acréscimo. Então você vai fazer a previsão de acordo, assim, né? Com o nosso relatório 5. Em relação às nossas despesas, né? Como é que nós fazemos? Da mesma forma. Só que agora nós mudamos a porcentagem, que é 5%. E aí, a gente apaga aqui o que é que nós queremos e vamos vir aqui para a farmácia, que é o que tem muita mudança, assim, né? O valor ele vai mudando todos os meses. A gente chegou aqui, as nossas farmácias, certo? Mês 4. Coloquei, inicia no mês 4, mês final 4, o nome farmácia, né? Nosso objeto, acréscimo de 5% e o valor vai estar aqui. Então, não tem erro, certo? De forma nenhuma, não tem como a gente errar esses valores, porque nós estamos preenchendo a planilha. Se você não está preenchendo a sua planilha, chegou a hora, assim, né? Você precisa preencher, porque os valores são reais, assim, né? Daquilo que aconteceu mesmo esse ano. Tudo que está na nossa planilha é o que tem acontecido. Então, é o que nós precisamos colocar no nosso PO, certo? Aí a gente vai utilizar a nossa planilha justamente para calcular, assim, né? Vou entrar aqui, né? Tem auxílio transporte, hoje nós não temos mais, né? Mas material escolar, se ainda não existe o valor de material escolar, né? Despesas médicas, nós precisamos calcular, assim, né? E aí eu não vou colocar aqui dentro, né? O plano de saúde, por quê? Porque o plano de saúde nós já temos um valor base, assim, né? Aí eu vou apresentar para vocês agora esse valor base, tá bom? Eu vou agora. Tá, olha, nós já temos o valor dos retiros, eu vou já falar para vocês. Vamos lá para os nossos valores bases, certo? Que essa daqui serve diretamente para os irmãos que têm plano de saúde aqui no Brasil. Estamos aqui, certo? Lembrando que essa planilha é a mesma planilha do ano passado, certo? Então aqui nós temos todas as missões, mas você só consegue editar a sua planilha. Então nada de você querer entrar na planilha, né, da outra missão para que você assim faça alguma coisa que você não vai conseguir, porque cada um só consegue editar a sua planilha. Aí como é que acontece, assim, né? Vou tirar aqui um pouco o zoom para vocês enxergarem melhor. A gente tem aqui o valor, assim, certo? Essa primeira parte aqui é o plano Uniflex, certo? E aqui na lateral nós temos o plano Bem de Todos. Esses valores, gente, já tem acréscimo, certo? Então, quando vocês colocarem esse valor aqui, é o valor que está hoje. O valor da Uniflex, ele vai aumentar em outubro. E o valor do Bem de Todos, ele aumenta em agosto, certo? E aqui na lateral nós temos a Unimed Ceará, caso a sua missão tenha Unimed Ceará. E aí uma coisa muito importante, assim, né? A previsão de reajuste do plano da Unimed Ceará já é para janeiro. Então, quando você colocar o valor, né, já vai ser reajuste a partir do PO. Ok? Já vai começar em abril com o valor do reajuste. Como é que nós vamos preencher, assim, né?
Nós temos aqui, essa primeira missão, nós temos os três missionários da missão que tem, aqui nessa missão só tem três missionários que têm promessas definitivas até 2022. Aí aqui tem o nome completo do irmão, a data de nascimento e a idade. Por que é importante a idade? Porque aqui nós calculamos, né? O plano, ele entra de acordo com a idade. Como é que nós vamos fazer esse preenchimento? Assim, né? Nós temos uma irmã que tem 49 anos. Aí eu vou colocar aqui, uma irmã que tem 49 anos. Outra irmã que tem 54 anos. E a outra irmã que tem 43 anos. Pronto. Aqui já calculou o valor que vai ter o plano de saúde. Então, quando for em abril, o meu plano de saúde vai ser esse valor, certo? De abril a junho. Essa missão, ela só tem bem de todos, então ela só vai colocar no bem de todos. Caso a sua missão tenha bem de todos e irmão que também tem Uniflex, você precisa fazer dos dois lados, tanto aqui no bem de todos como no Uniflex. A mesma coisa para a Unimed Ceará, certo? Ellen, nós vamos ter adesões. Como é que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, vai fazer as adesões. A gente tem a Maria, vou botar aqui, 12/5/1993. A Maria já tem promessas definitivas, ela tem 32 anos. Então já eu posso. A minha missão, Ellen, hoje ela tem como assim, né, fazer adesão. Então você vem aqui, certo? Nós acreditamos e nós cremos assim, né, que nós conseguimos aderir novos planos. E aí você vai colocar aqui, né, o nome da Maria, colocar a data de nascimento, já vai fazer o cálculo automático da idade, assim, né? E é muito importante a gente ter atenção, gente, a essa tabela de faixa etária, que nós temos, né, a mudança de ano, que é o caso dessa missão que vai ter realmente, né, vai ter reajuste no meio do ano, assim, né, antes de fazer o reajuste anual do plano de saúde. Ah, mas aí, Ellen, na minha missão, eu não tenho como fazer, né, essas adesões, então você não precisa preencher essa parte aqui dos missionários com promessas definitivas que vai ter adesão. Mas aí a gente precisa fazer a adesão de um irmão que tem comorbidade. A mesma forma, você vai colocar aqui o nome dele, o dia, né? Assim, você vai colocar tudo certinho e depois você vai colocar lá que você está fazendo a adesão do plano de saúde para fazer o cálculo. Então, quando nós formos acompanhar o seu PO, nós vamos olhar se o valor está batendo, certo? A gente não coloca aqui o valor da coparticipação, é só do plano de saúde. Por isso que nós precisamos ter margem no nosso planejamento orçamentário para que nós pagamos a coparticipação. E aqui na lateral, assim, né, eu queria pedir para que vocês também colocassem, assim, nas missões, que tem casais, né, que tem as noivas, que colocassem, né, o nome da criança, assim, né, das crianças que tem na missão, para que a gente também possa estar acompanhando, assim, né, quem são as crianças, as idades, tá bom? Aí eu acho que é isso, assim, né, sobre os planos de saúde. E eu vou ler aqui para vocês, falar para vocês os valores que vai ser os retiros do ano que vem. Para São Paulo, ele vai ser R$ 475, certo? Então, os irmãos que vão fazer retiro em São Paulo, em setembro, o valor é esse, 475. É, para a Polônia, certo? Assim, para os irmãos que vão fazer retiro na Europa, é 100 euros. E na diaconia, o valor ele permanece 425, tá bom? Ele vai permanecer esse valor. Então, para vocês, não se preocupem que eu vou estar enviando tudo isso para vocês agora nesse formulário formulário não, desculpa, né? Nessas orientações que eu dei, vocês vão já receber. Esse valor vai estar lá, não precisa se preocupar, tá bom? Eu acredito que é isso. Vocês têm dúvidas? Podem tirar todas as dúvidas. Ellen, só antes da gente tirar as dúvidas, só Só algumas. alguma. Pode baixar aí que está muito eco. Só algumas questões aqui. Enquanto a Ellen foi falando, eu fui anotando aqui algumas coisas, certo? Fundo de saúde no Brasil, tá? Não é somente para pagar plano de saúde, até porque R$ 430 só paga plano de saúde de criança e alguns da Uniflex, né? No caso da Unimed Piracicaba, certo? Esse fundo de saúde é uma ajuda que o economato ou os setores
vão dar para a secretaria comunitária para ajudar a pagar todas as despesas da secretaria, tá certo? Então, se o economato daí disser, ah, mas nem todo mundo tem plano de saúde, não é somente para o plano de saúde. E se o economato, ano passado, ficou de dar R$ 3.000 de fundo de saúde e não pagou todos os meses, isso é uma dívida, tá certo? Eles precisam negociar com vocês, tá bom? Então, só enfatizando aqui, se o economato ou algum setor, promoção humana, né, quem ficou de fazer aquele repasse de fundo de saúde para a secretaria e não fez, entra como uma receita aí, uma dívida, eles têm que negociar com vocês, tá bom? Aí eu reitero o que a Ellen falou de negociar bem, tá? É, na nova planilha, nós não vamos mais estar no, não vamos mais ter as duas empresas, fundo e escritório. Mas é muito importante que no escritório seja utilizado apenas 10% dos valores da secretaria, tá bom? Mesmo sendo um PO só, aquele centro de custos escritório permanece com percentual de 10%, tá? É importante, é, é importante a gente tentar crescer na nossa comunhão de bens, né? A gente fez o retiro, tivemos ali a pregação sobre a comunhão de bens, fizemos a meta, e nós temos aí uma meta de crescer 15%. É importante a gente trabalhar para que cresça 15%, tá certo? Da nossa meta de comunhão de bens, tá? Para quê? Para que a gente tenha também a capacidade de socorrer mais os nossos irmãos, alcançar mais as necessidades dos nossos irmãos. Aqui no Brasil, especialmente em relação aos planos de saúde. E fora do Brasil? Fora do Brasil, também é importante que todas as missões vejam qual é o melhor sistema de assistência médica o mais adequado para nós, né? Nós, como aquela comissão de saúde que eu falei ali no início, ela vai começar a realizar com vocês um estudo para aprofundar a forma mais adequada de assistência médica nos países onde vocês estão, tá certo? Então, a Ana Lídia e a Isabela estão responsáveis por essa meta, né? A Isabela, ela vai defender aí uma tese e ela vai fazer um estudo sobre a previdência da França, Itália e Hungria. Então, como a Previdência está muito ligada à saúde também nesses países, nós também vamos aproveitar esse estudo dela para estudar também as formas de saúde, certo? E como já existe um diálogo com a África sobre a assistência médica, nós também vamos realizar esse estudo nos países da África, tá bom? Então, a nossa meta esse ano é França, Itália, Hungria e os países da África, tá bom? Mas isso não impede de vocês começarem a tentar ver aí a melhor forma de assistência médica para os irmãos das suas missões. Isso eu digo para quem está fora do Brasil. Dentro do Brasil, segue a orientação de plano de saúde. Vamos tentar migrar todos para a Unimed Piracicaba. Tem algumas exceções. A Melissa e a Ene estão indo para São Paulo nesse mês de novembro e vão dialogar com a Unimed Piracicaba e com a Saluplan para aqueles que não puderam migrar para a Unimed Piracicaba. Então, elas vão fazer um diálogo ali, porque o reajuste da Unimed Ceará foi de 15%, né? Porque a sinistralidade da Unimed Ceará está muito alta. Então, a gente vai tentar negociar com a Unimed Ceará, mas a gente também, paralelo a isso, elas vão dialogar com a Unimed Piracicaba para que outras pessoas que estão na AMIL, na Unimed Ceará, possam migrar para
Unimed Piracicaba, tá bom? O critério, só reitero aqui o que a Ellen disse. Todos os membros com promessas definitivas que couber no seu PO, tá certo? Coube no PO, coloca, tá bom? Não coube, aperta e coloca, mas é importante deixarmos a margem de segurança, porque a gente está vendo que os valores de coparticipação são bem altos, né? Então é muito importante também termos ali essa margem de segurança, tá? Também é muito bom, gente, quando vocês fazem um planejamento orçamentário e vocês descrevem as despesas, o que vocês estão fazendo. 10 mil de plano de saúde, para quem? A gente, né, seria muito bom descrever para quantas pessoas são. Terapia, para quem é a terapia, né? É muito importante colocar lá, né? é, para quem é aquela terapia. Então, descrever, colocar ali naquela observação, na descrição, né, o que puder, né, o que os números de caracteres suportar ali também, essas informações nos ajudam muito no momento da aprovação final. A aprovação final dos POs serão feitos com os economatos regionais, tá certo? De 1 a 15 de dezembro. Então, os economatos, os econômicos regionais participarão da aprovação final dos POs das secretarias comunitárias, certo? Eh, Deixa eu ver aqui o que mais. Só uma observação aqui, é porque às vezes a gente coloca, por exemplo, a gente quer dar uma ajuda para um irmão da comunidade Aliança, para pagar o plano de saúde dele. Aí a gente coloca o nome dele lá no plano de saúde, no objeto plano de saúde. Mas não, você vai colocar tudo que for para a comunidade Aliança em despesa com repasse para a comunidade Aliança, tá certo? Porque às vezes a gente pode se confundir e colocar no meio daquelas despesas, daquelas outras despesas. Pronto, eu acho que foi isso que eu anotei aqui. Sim, e as férias dos irmãos da comunidade de vida que servem na secretaria comunitária, que a gente vai tentar colocar lá no nosso escritório, naqueles 10%, é o mesmo valor que a missão discernir. Então, a pessoa não pode ser diferente o valor de quem serve na secretaria do irmão que serve na promoção humana ou na lanchonete, certo? Então, a missão, ela discerne o valor e aí o valor é o mesmo valor de toda a missão, tá bom? Eu acho que era isso que eu anotei aqui, que era para lembrar. Agora, os nossos momentos de perguntas. Vocês levantam a mão virtual, tá certo? Aí Patrícia, na reação. Oi. tem aqui algumas perguntas, certo? Já aqui no chat. Aí vou. Primeiro, assim, né, que uma pessoa perguntou sobre o acesso da planilha dos planos de saúde. No documento que nós vamos receber daqui a pouco, a planilha ela vai estar lá dentro, assim, né, na última parte, na última folha do documento, ela vai estar lá. Então, você vai clicar e vai direcionar diretamente para essa planilha, mas ela já é compartilhada diretamente com o seu e-mail da secretaria, porque é a mesma, é assim, é uma cópia da planilha do ano passado. Então, ela já é compartilhada exatamente com as mesmas pessoas que preencheram ano passado, assim, né? Então, todas as missões já estavam dentro dessa planilha, aí já fica diretamente dentro, assim, né? A Aline me perguntou se esse valor do do fundo de saúde, né, de 430 inclui postulante e aliança missionária. Não, ele só é para os consagrados. Lembrando, né, ele é bem claro, assim, né, os econômicos receberam, assim, né, que é para os irmãos consagrados, não inclui postulante e nem aliança missionária, e nem discípulo, certo? Aí tem uma pessoa que perguntou sobre o Conta Azul, assim, né? Que a Giovana está de férias, mas as migrações, assim, né? Para o Conta Azul a gente está fazendo ao longo do tempo, assim, né? Como vai dando, porque nós estamos no período de PO. Então, nós não conseguimos, assim, né? Eu não consigo fazer todas as implantações agora, né? Para o Conta Azul por conta do PO, que vou estar acompanhando. É o PO que vocês estão fazendo, assim, né? Revisando, certo? Outra pergunta sobre os planos de saúde.
mas esse valor se refere só aos consagrados com promessas definitivas e com planos? Não. O valor de 430 é para todos os consagrados. Se a missão ela tem 20 consagrados, o economato, assim, né, se ele conseguir pagar de 20 consagrados, precisa, assim, né, ter esse valor dos 20 consagrados. E aí o que acontece, assim, né? Existem alguns setores que conseguem também pagar, assim, né? Lanchonete, livraria, assim, né? Setor de eventos. Tem alguns setores que têm caixa. Então, se esse setor conseguir pagar do membro, assim, né, que serve diretamente nesse setor, já ajuda o economato, porque o economato ele vai pagar somente dos irmãos que estão servindo ali na apostólica ou dos setores que não têm caixa, tá bom? E sobre o Conta Azul, ele somente para as missões do Brasil, assim, né? Até agora o nosso estudo, assim, né, de que realmente somente as missões do Brasil vão entrar no Conta Azul. Mas a planilha, a partir do ano que vem, assim, né? Desde já de janeiro, nós vamos também ter uma planilha única, porque o nosso planejamento, ele é uma planilha única, assim, né? Um sistema único. Então, nós não vamos ter mais duas planilhas. Vai ter só a planilha da missão e nós só usamos os 10% para o escritório. Pronto, aí vamos aqui continuar as perguntas. Como sabemos se a solicitação de entrar no PL foi aceita? Como assim, Ana Dalva, essa solicitação? Eu não entendi. Pode perguntar, por favor? Eu falei errado. Ele pedido para ter acesso à planilha, para a gente fazer o PO, entendeu? Essa solicitação, a gente tem que fazer o pedido para ter acesso, que vocês mandaram no início. Ah, certo. Eu já fiz faz tempo. O Onomato mandou para mim, eu já tinha feito. Mas eu não recebi nada, positivo ou não. Você diz que é aquele pedido que vocês fazem para completar o valor do PO, não é isso? A gente faz um discernimento e a gente vê o que é a assistência comunitária, assim, né? Não, O não valor do é. economato? É a planilha do PO. Ela está A querendo planilha do saber. PO, para entrar na planilha do PO, para fazer. Oh, meu pai. Ela A mandou a solicitação solicitação de Isso. acesso. de acesso à planilha do PO. Como é que ela sabe que ela já tem o acesso à planilha do PO? Vai chegar no e-mail. Aí, se Chegou. você. Pronto, quem ainda não recebeu sua solicitação, fale comigo ainda hoje, porque eu preciso mandar a lista para a Raquel, que é a pessoa da controladoria que faz. Então, já preciso o quanto antes, certo? Vamos continuar. E se o economato não conseguir dar esse valor? Pronto, a gente precisa dialogar para saber quantos o economato consegue realmente pagar. Se o economato não conseguir dar algum valor, amém, né? Mas a gente precisa pedir uma ajuda do economato com alguma coisa. Porque no nosso caso, assim, né? Vamos lá. A gente tem 10 planos de saúde na missão. E aí o economato não consegue repassar para mim nenhum valor de um consagrado. O que é que eu vou fazer, assim, né? Eu tenho férias, tenho reciclagem, né? O economato não consegue pagar minhas férias, minha reciclagem social. Isso é muito importante, certo? Se o economato não consegue dar algum valor, assim, a gente pode tentar dialogar para que então as férias, a reciclagem saia do caixa do economato, assim, né? Para que venha ajudar a secretaria comunitária, porque talvez fique negativo, assim, né? O seu caixa, tá bom? Vou continuar aqui lendo as perguntas. Em relação às missões que recebem repasse da assistência comunitária, como fica a previsão disso, visto que não foi orientado a pedir socorro como era feito antes? Sim, eu vou falar isso agora, certo? Nós todos os anos, né, enviamos aquele formulário que vocês fazem um pedido para completar algum valor, assim, né, que ficou negativo, que vocês vão precisar. Também dentro do documento que vocês vão receber, lá vai ter o formulário. Então, vocês pedem, né, esse valor. E aí, eu queria pedir para que vocês não colocassem esse valor agora. Vocês pediram R$ 2.000 de assistência comunitária. Aí, vocês já colocam lá no PO que vai receber os 2.000. Por favor, não coloquem agora, certo? Que a gente vai ver se realmente vai conseguir ajudar ou não. Caso seja aprovado, ele vai entrar lá no seu PO, né? Seu acompanhador vai estar procurando, vai dizer, olha, foi aprovado e já está dentro do seu PO, tá bom?
Pronto, aí a última pergunta que tem aqui, aí depois tem uma pessoa que levantou aqui, não faz a tempo. Se o economato consegue repassar de todos os consagrados e verificamos que podemos pagar, podemos incluir os de comorbidade que ainda não têm promessas definitivas, ou vocês precisam discernir? Não, vocês podem sim, né? Assim, né, já tem até uma opção lá na planilha com irmãos que têm comorbidades. Então, mesmo que ele não tenha promessas definitivas, assim, né, é importante que a gente tenha essa atenção, desde já com esses irmãos, tá bom? As mãos que estão aqui levantadas. Rio de Janeiro, depois Quixadá. É, eu tenho três perguntas, mas duas é sobre o plano de saúde. Sobre essa questão do economato, vai ser igual como foi o ano passado, né? Tem esses 430 que já é pré-definido pelo economato em relação a cada consagrado e eles precisam colocar no PO deles, né? E a gente também coloca no nosso. Pronto, aí a gente receberia esse valor mensal, que é uma ajuda de custo com planos de saúde, não é isso? Para Pronto. Aí a qualquer outra coisa, despesa de saúde, certo? Não é só para plano de saúde, para toda e qualquer despesa com saúde dos irmãos da comunidade de vida, tá? E também ah, para o socorro aos irmãos da aliança, ela vai integrar o seu caixa, certo? Ela entendi, vai integrar o seu caixa, ela não é um caixa 2, né? Separado ali para uma determinada coisa, ela vai integrar todo o seu caixa, tá bom? entendi. A outra é sobre esse e-mail das novas adesões já da base. Essa planilha de base que foi enviado, já foi enviado para a gente, ou essa que foi mostrada para as novas adesões dos irmãos, ou vai ser ainda enviado para a gente? Essa planilha, ela está dentro do documento que vocês vão receber daqui a pouco, mas você já tem acesso, porque é uma cópia do ano passado. Então, como ano passado vocês já preencheram, vocês já vão conseguir preencher esse ano. Tá, aí quando eu for colocar no PO, eu preciso de escrever todos os nomes de novo? Eu lembro que o ano passado eu coloquei tanto nome que não cabia nos caracteres, né? Eu Não, posso você pode, colocar assim, referente ao você, ano passado, mais fulano. não, você pode colocar a quantidade de membros que você está colocando, porque a gente tem acesso à base e a gente vai saber quem são os membros, mas é importante colocar quantos são, assim, né? São 10 missionários e duas crianças, assim, né? É importante também a gente entender que também tem as crianças, certo? Tá. Por último, se você poderia, Ellen, o primeiro slide que você colocou foi sobre as datas. E aí, nas datas, já começava a partir de hoje, alguma data aí que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que começar ontem, né, para fazer esse PO. Só que o PE ainda vai ter o retiro, a gente ainda vai ter todo o movimento, ainda vai ter CACV. Enfim, a gente está no meio de tantas atividades. E aí eu queria depois, se você pudesse só reexplicar aquelas datas para eu não me perder no envio do material e também dialogar aqui com o conselho, né? Pronto, assim, né, em relação às datas, a partir de hoje nós já podemos começar a preencher nosso planejamento. Para a gente fazer nosso PO, a gente, assim, né, além dos eventos que nós temos, a gente consegue realmente fazer uma previsão de tudo aquilo que vai acontecer durante esse ano. Farmácia, despesas médicas, despesas com a comunidade de aliança, tudo isso já aconteceu. De abril até agora, outubro, a gente já tem todos esses valores. Então, nós podemos ir preenchendo. O que acontece em relação às datas? A gente não tem como estender mais os prazos. Por quê? Porque a partir do dia 1º de dezembro já começam as aprovações. E essas aprovações que elas vão começar a acontecer a partir do dia 1º de dezembro, elas não são somente da Secretaria Comunitária, também vai ser do Economato. Então, todo mundo tem esse mesmo prazo, certo? De 1 a 15 para aprovar todos os O meu POs. não? Então, não vai ser somente assim, só a Olha, Secretaria o meu não. O meu? Comunitária que vai estar aprovando o PO nesse período, assim, né? Vai ser todo mundo receber esse período. Então, nós temos realmente pouco tempo para fazer o planejamento orçamentário, assim, né? Foram umas datas que foram nos dadas, assim, né? Por isso que a gente precisa correr contra o tempo, tá bom? Próximo. A Luzi ou a Érica? Perdão, só concluir. Seria aprovação aí, né, de vocês.
Então, a aprovação da gente precisa ser antes do 1º de dezembro, a aprovação das missões. Sim. Sim, a aprovação das Então, missões precisam ser no dia antes do 1º de dezembro. Inclusive, os economatos também vão fazer assim, né? Os conselhos locais, eles vão se reunir para aprovar os economatos locais antes desse dia, porque vai ter as aprovações a partir do dia 1º de dezembro, já também para os economatos, certo? Vai ser tudo por regional. Então, a partir do dia 1º de dezembro até o dia 15, né? Os regionais vão estar em aprovação dos POs do economato. E alguns dias, assim, né, vai ser bem mesclado, eles vão estar junto conosco, assim, né, para aprovar da secretaria. Os econômicos regionais, no caso, vão estar unidos conosco para aprovar. Érica, Oi, tá me ouvindo? Tá tentando ouvir? Tá conseguindo me Sim, ouvir? Ó, sim. a minha dúvida é sobre as crianças. São que já tem plano ou seria para entrar no plano? Naquela planilha que você falou, né? O número de crianças que tem na missão é quem já tem plano? Érica, na verdade, todas as crianças, eu acho que hoje da comunidade de vida já tem plano de saúde, certo? Mas é só para que vocês coloquem, assim, né? Descrevam quem Pronto, são as crianças, assim, né? Coloquem o nome das crianças e pronto. coloquem ao lado da idade, assim, né? Porque às vezes Tá, é o que vem nos perguntando, assim, né? Quem são as crianças, é filho de quem, assim, né? Aí você coloca a criança e a data. de nascimento, né? Com relação à se tiver dívida, mulher, se tiver mulher grávida na missão, já prevê ali no mês que a criança vai nascer, né? Um mês depois, colocar já ela, já colocar o o valor ingresso do dela. filho, né? Ok. Outra coisa é com relação à explicação que a Patrícia deu sobre a dívida, né? O setor economato, livraria e lanchonete, se tiverem condição de dar esse, eu posso ter consciência de que foi elaborado no PO passado essa entrada para ter uma confirmação de que existe essa inadimplência com relação ao setor para negociar essa realidade que não foi feito o repasse, é isso? Só queria mesmo assim, se eu entendi, né? Confirmar que eu entendi. Érica, o valor que foi acordado pelo economato ou um outro setor no ano passado, que foi incluso no PO desse ano, né, 2025, 2026, é, você precisa ver se eles realizaram esses valores. Se eles não tiverem realizado, você vai juntar ali a soma deles e vai colocar ali como a dívida. Então, você vai chegar lá no economato, vai dizer, olha, tem essa dívida, como é que a gente vai negociar isso daqui? Ou desculpa, gente. Como é que você vai como é que a gente pode negociar essa dívida? Você pode dar quanto por mês, Sim. né? Se você não tem o valor Eu queria total saber onde é dessa que eu consigo dívida, a base dessa informação, Patrícia. É a- no PO as, do ano passado, não é isso? isso, E no o PO do valor é ano R$ 400 passado, por pessoa. isso. O valor era 400 por pessoa. Tem lá o valor, no seu PO tem lá o valor que o economato ficou de repassar, tá certo? Tanto a Tá, dívida dos 5%, por exemplo, se o economato da sua missão não te repassou o valor dos 5%, é uma dívida que aí a gente precisa que eles negociem conosco e que os valores batam, certo? Então, o valor que está lá na planilha do PO do economato tem que ser o mesmo valor que está na planilha da secretaria, tá bom? Por exemplo, o economato está devendo 10 mil, mas eles, no ano de 2000, nesse próximo PO, ele vai pagar só 5. Então, na descrição, você vai colocar dívida de 10 mil, mas aí o valor você vai colocar 5 mil, vai dividir 5 mil durante o ano, durante o ano. entendeu? Porque aí tem que estar o Entendi. mesmo valor nos dois POs, tá? Não pode haver Tá. divergência de valor. Eles lá pagando aquele valor de 10 mil nos 5 mil dividido por 12 e aqui a entrada
Dos 5 mil, desse pagamento, 5 mil dividido por 12 entrando dinheiro para a gente. isso. E na descrição é importante vocês colocarem que qual é o valor total da dívida, só para a gente saber se eles vão estar negociando o valor total ou se é um valor parcial da Ou dívida, uma parte do valor. Sim, tá. Tá, certo? joia. Obrigada. Ó, Luze, Perdão, não sei se foi dito já no comecinho, que eu acabei me atrasando, mas a previsão ou a meta é que a gente cresça 15%, né? Mas e no caso de missão pequena, que não teve vocacional e desligamento? Assim, não tem mais gente, não tem saiu o que gente. fazer. Aí não tem o que fazer, né, irmã? Aham, Aí a situação tá difícil, né, Luzi? Mas aí realmente no caso de uma missão como é a da Hungria, né, de Budapeste, que são uhum, poucos irmãos, não tiveram novos ingressos, aí não tem como prever um crescimento de 15%, tá bom? uhum. A gente tem que prever porque a gente tem que trabalhar pelo crescimento, mas assim, a gente também não pode colocar uma coisa que vai ser tão irreal assim, tá bom? E teria algum espaço para poder colocar, não sei, talvez alguma coisa tipo diminuímos os irmãos ou algum comentário para. Na descrição, tá? Tá. Obrigada. Próxima, Cris, de Roma. Érica, tu ainda tem Oi, pergunta? Tá. Pode falar, Cris. tá. Minha câmera não tá, onde eu tô não tá dando para ligar, mas a pergunta é o seguinte: se esse repasse dos 430 por irmão consagrado, né? Se isso vai valer também para as missões aqui de fora do Brasil, se é todos os economatos, ou se é só no Brasil, Não, é só no Brasil, certo? entendi. Essa orientação está sendo Que só no Brasil. pena. Pois é, Cris, Tá bom, fica que rico, fica pena. pobre. Fica pobre, é isso mesmo, é isso mesmo. A, Alguém perguntou aqui se os economatos estão sabendo. Bem, é para estar sabendo, viu? Porque a gente enviou a, a, a questão da dívida, certo? Eu acho que foi a Juliana do Rio de Janeiro que perguntou. É para os economatos estarem sabendo, viu? Pode ser que às vezes eles, né, não entendam muito bem. Pode ser que eles às vezes não entendam muito bem, né? Que tem uma dívida, mas aí vocês fazem o favor de relembrar, tá bom? Que a gente enviou algumas orientações aqui para o Economato Geral e foi repassado, tá bom? Quem mais tem perguntas? Patrícia, queria só entender a questão da unificação do caixa, né, do fundo com o escritório. Ou seja, ele ficou unificado só no sistema Conta Azul, ou de fato a gente vai poder movimentar a conta como se fosse um caixa só, no sentido de que, por exemplo, aqui em Belém a gente tem os retiros, né, o CACV. Então, os irmãos querem pagar as inscrições no Pix, eles querem pagar pelo banco, né? Então, eu posso fazer isso com eles e dar a entrada lá, vai ficar no mesmo caixa, ou de fato mesmo vai ser dois caixas separados dentro do mesmo sistema, só para eu entender. A Ellen Olha, pode explicar melhor. funciona assim, certo? Hoje em dia nós sabemos que quase ninguém usa mais dinheiro em espécie, então a maioria das nossas inscrições de retiro CACV, né? E retiro da grande comunidade, que é o transbordamento da escuta, a maioria das missões hoje tem feito essa inscrição via banco. Na planilha, nós colocávamos essa entrada, assim, né, dentro do banco, como empréstimo a pagar, porque depois iria para o escritório. Saía de uma planilha para outra. Como é que funciona hoje, assim, né? Com a unificação. A gente vai colocar que é um recebimento de evento, assim, né? E aí a gente vai colocar lá o centro de custo, que é escritório. Isso é muito importante, assim, né? Como no Brasil, todos, assim, né, vão migrar para o Conta Azul, isso vai ser bem mais tranquilo. A gente vai ter o recebimento, assim, né? Vender o cordão no banco. Então, é venda de mercadoria e oficina. E aí, o que é o nosso centro de custo? Escritório.
Mas só relembrando, assim, né, que as nossas despesas, assim, né, que saem pelo banco, a gente só pode ter alguma despesa que saia pelo banco quando a gente tem a comprovação fiscal. Então, a gente não pode simplesmente, assim, o valor entrou via banco e agora eu vou fazer todos os pagamentos, mas o local que eu vou fazer o CACV ou o transbordamento da escuta, ele não emite nota fiscal. Então, eu não posso fazer esse pagamento via banco. Eu vou ter que retirar o valor, assim, né? Sacar e vou pagar o valor em espécie. E faço realmente, assim, né? Continuo fazendo o lançamento no caixa. Da mesma forma, né? Tanto isso serve para o Conta Azul, como serve para a planilha, para quem não vai migrar agora. Mas lembrando, assim, né? Que nós vamos permanecer com a planilha, assim, né? Separada até dezembro. Só a partir de janeiro, para quem ainda não migrou para o Conta Azul, que a gente vai fazer a unificação do fundo escritório com uma planilha só. Entendi, obrigada. De nada. A conta, ela pode ser movimentada no escritório nesse sentido de que tenha o comprovante fiscal, certo? Se a gente, o local não emitir nota fiscal, a gente não pode continuar a utilizar a conta para esses fins. Justamente porque se a gente não tem a comprovação fiscal, a gente não consegue, assim, né, dizer que a comunidade hoje, assim, né, está utilizando da conta, assim, né, para alguma empresa, né, algum local, se a gente não tem a nota fiscal, tá bom? Uma pessoa perguntou aqui, Patrícia, você quer responder essa pergunta do Economato sobre as dívidas? A Vilma que perguntou. Ixi, Mari, tem tanta pergunta aqui que eu não sei mais onde é que tá. É quase a última já. Se o economato não tiver condições financeiras de fazer o repasse, a secretaria conseguir arcar com as despesas, ainda precisamos fazer a cobrança. Se eles têm a dívida, sim, tá certo? É, porque assim, a gente tem, Vilma, uma meta de que todos os consagrados tenham plano de saúde. Essa é a meta do Vaticano, tá certo? Não é uma meta que a gente criou aqui a ideia de fazer, tá certo? É por causa da nossa aprovação pontifícia, isso faz parte de uma legislação própria da Santa Sé, tá? Então, no seu caso, eu estou com o microfone bem aproximado já. No seu caso, né, você vai ter que incluir agora pessoas, uma pessoa aí da sua missão que não tem promessa definitiva, mas tem uma grave comorbidade, né? Então, você tem que ver, todas as promessas definitivas da sua missão têm plano de saúde, todos têm acesso a uma saúde adequada. Os irmãos da comunidade de aliança têm o socorro, diante daquilo que a gente, né, sempre explica quais são os socorros dados à comunidade de aliança, os critérios, né, de socorro para a comunidade de aliança. Todos eles têm, esse auxílio da secretaria comunitária, você tem que ver tudo isso, certo? Não é simplesmente pagar alguns planos de saúde, mas é pagar de todos os promessas definitivas, todos os que têm comorbidade grave, né, mesmo que não tenha promessa definitiva, as noivas, né, é importante 3 meses antes do casamento seguir aquela orientação nossa e, e ver se todas as outras necessidades dos irmãos elas estão sendo assistidas, tá certo? Se o economato, se mesmo assim a sua arrecadação for conseguir abarcar tudo isso, né, sem o auxílio do economato, aí ótimo, né? Aí você vai ser uma negociação aí sua com o economato, com o conselho local, tá certo? Aí eles vão fazer o discernimento. Mas se o economato ficou no ano passado de dar um valor para a secretaria, né? Então entra sim como uma dívida, tá? Como uma dívida que nós precisamos receber. E você também tem que ver se você também não tem dívida com o Fundo de Comunhão da Assistência Comunitária, os 10%, e com o Fundo dos Pobres, os 45%, tá bom? Quem mais? Tem mais perguntas?
Mais ninguém? Só sem levantar a mão rapidinho. Não, eu acho que não é nem em relação ao que foi talvez comentado aqui, mas seria sobre os irmãos também das novas adesões. Eu lembro que eu acho que ano passado eles tiveram que responder alguma coisa, algum formulário, vai ser enviado tudo isso também, né? Ó, quando vocês querem fazer a adesão aí de 4 pessoas, digamos. Então, vocês vão contactar com a Melissa ou o Felipe, lá do setor da economia do reino, pedir que eles deem início ao processo de adesão do plano de saúde, tá certo? Então, aí a Unimed Piracicaba, a Saloplan, vai enviar DPS, que é aquele questionário enorme, né, que a gente preenche, porque aquilo ali faz parte de toda e qualquer adesão a um plano de saúde. Ali é regra da ANS, tá? Quem for fazer adesão a plano de saúde precisa entrar em contato com a Melissa ou com o Felipe para iniciar o processo, tá bom? Mais alguma dúvida? Quando o irmão é transferido para outro país, cancela o plano, certo? Mas cancela quando ele for, né? Não cancela quando ele sai ali a transferência. Sim, aí aqui a gente precisa, boa pergunta, porque me lembrou uma coisa que a gente esqueceu. Aqui é só para relembrar mesmo, certo? Plano de saúde, quando o irmão é transferido da missão, a missão anterior fica pagando por 3 meses, do mês que ele saiu. Por exemplo, ele saiu em abril, tá? A missão continua pagando maio, junho e julho. A outra missão vai começar a pagar em agosto, tá certo? O irmão saiu em abril, foi embora. Maio, junho, julho e paga em agosto, tá certo? Aí é importante que vocês também se comuniquem com a missão daquele irmão que foi. Porque, por exemplo, o irmão foi em abril, aí passou o tempo, e aí agora? Quem é que vai pagar o plano de saúde? Tem que ser a outra missão. A outra missão, ela não se preparou, ela não sabia que o irmão tinha plano de saúde, né? Às vezes o irmão não chega dizendo para a secretaria comunitária que tem plano de saúde, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza é muito difícil um irmão que chega aqui na diaconia e lá na Assunção, na secretaria comunitária, que é lá na Aldeota, lá no Shalom da Paz, dizer: "Ei, Assunção, eu tenho plano de saúde." Entende? Porque tem lugares que tem assim um maior número de irmãos, né? Então é importante também essa comunicação. Érica e depois a Lídia. É sobre a, a implantação do Conta Azul, que está marcada para a próxima semana. Ela vai acontecer ou ela está interrompida por causa do planejamento? Como é que vai ser isso? Ellen. Sobre quem está fazendo os treinamentos do Conta Azul, assim, né? É uma pessoa da controladoria diretamente. Então, ele vai fazer o treinamento com Então é vocês. tranquilo, né? Sim. Só lembrando que não pode prejudicar, assim, né? Fazer o nosso PO. Você vai prejudicar realmente, assim, né? O seu tempo de fazer o PO. Esse momento do treinamento, aí você pode remarcar com ele. É importante, assim, né? Se você tem pouco tempo e tudo mais. Tudo bem. Obrigada. A minha dúvida é acerca do plano de saúde. Por quê? Qual que é a questão? Você disse, né? O irmão saiu em abril, eu pago de maio, junho e julho. Só que a gente sempre paga o plano de saúde com um mês de antecedência. Então, o irmão saiu daqui da missão em abril, eu vou pagar o referente a maio, que eu já pago no início, né? No mês de abril, eu pago já o de maio. No de maio, eu já pago o de junho. No de junho, eu já pago o de julho. Entendeu? Sim.
Eu entendi a sua pergunta. Foi. Não, a gente paga os boletos Uhum. normais, maio, junho e julho, tá certo? Para que a outra missão ela consiga se programar de colocar aquele irmão no plano de saúde, tá bom? A gente assume os boletos, tá certo? Teve uma pergunta interessante aí no chat, deixa eu ver aqui. O membro desligar, no caso da pessoa que está esperando o visto, é o dia que ele sai da missão ou que recebe o discernimento. Não, a pessoa que está esperando o visto, não, tu disse para o plano de saúde, é Cris. Porque assim, se ela vai para outro país, já pode cancelar o plano de saúde. Assim, ela pode cancelar no dia que ela for, certo? No mês que ela for. Por exemplo, ela foi em abril. Então a gente já entra em contato aqui com a Melissa e com o Felipe para cancelar o plano de saúde, certo? Para a gente não ficar pagando o plano de saúde dessa pessoa, exceto alguns casos que tenham comorbidades gravíssimas. Por exemplo, tem um caso que nós fomos orientados aqui pelo escritório geral, pela assistência geral, que foi para o exterior e que não cancelasse o plano porque tem uma comorbidade gravíssima, certo? Porque aí essa pessoa pode um dia voltar para o Brasil e aí o risco de não conseguir fazer um plano aqui é mais grave, certo? O membro desligado, a gente não permanece pagando o plano 3 meses, a gente cancela. O membro desligado é o seguinte: vou aqui tentar explicar para vocês o inexplicável, certo? Mas como é que está funcionando agora? Quando o membro oficialmente ele é desligado da comunidade, ele assina um contrato, certo? Esse contrato é feito com a assistência de formação na pessoa do Vitor, com assistência missionária na pessoa do Robson, certo? E aí é acordado um valor que vai ser dado para aquela pessoa, tá? Que inclui ali os valores de saúde, de medicamentos, enfim, certo? Mas a pessoa foi desligada, o plano de saúde dela precisa ser cancelado. Até porque um membro que não é mais membro da comunidade, se estiver no nosso, eh, no nosso rol aqui de adesão, ela vai configurar uma. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Como é? Corrupção não, gente. Como é? Uma irregularidade, tá certo? Tô ficando velha, viu? Tô esquecendo aqui o nome das coisas. Então vai ser, é um plano que é irregular. Então a gente pode, inclusive, passar por um processo. Se a gente mantiver um membro que não é mais membro é, é, da comunidade de vida, tá certo? Então, nós temos o nosso plano coletivo por adesão para religiosos, tá? Então, a gente não pode, de maneira alguma, ter alguém que não esteja ativo, né, dentro desse plano. E aí, se o RL chegar para você, né, Ritinha, lá em Parnaíba, se o teu RL chegar para você e disser assim, Ritinha, tu tem que dar R$ 1.000 para a pessoa que está sendo desligada. A Ritinha vai precisar ver, né, o contrato, o que que foi acordado, e vai ter que dialogar com ele, dizer, eu não tenho condições de dar R$ 1.000, certo? Então, sejam também transparentes, porque às vezes os RLs têm tantas coisas na cabeça que às vezes eles realmente não conseguem assim. Eles só pensam, não, vamos tirar R$ 1.000 daqui, não sei quantos daqui, não sei quantos dali, certo? Então, é muito importante que você chegue para ele, a Ritinha chegue para ele e diga: olha, meu RL, Romário, eu não tenho R$ 1.000 para dar. Como é que a gente faz? Eu tenho 200. Serve? Né? Então, vamos precisar dialogar em relação aos desligados, tá bom? É, Bem, Cris, essa questão da terapia eu acho que é interessante também, né? Porque
é complicado quando a gente recebe também pessoas que de repente chegam aqui e dizem, eu tenho uma terapia para você pagar, né? Eu acho que seria interessante assim a gente avaliar enquanto secretaria-geral se a gente também não deixa os 3 meses, né? Eu acho que posteriormente a gente vai estar respondendo essa sua pergunta, tá certo? É uma observação interessante, tá? É, Aí vem aquela famosa pergunta, né, que está só no coração de vocês. E as transferências, né? Quando todo mundo for transferido e aí vai chegar a gente com plano de saúde, com terapia, com medicamento novo, como é que a gente faz, né? Nós tivemos esse desejo de fazer esse ano o nosso planejamento somente após as transferências, mas não foi possível. Mas a gente vai conseguir chegar lá um dia, tá certo? Peço as orações de vocês, porque realmente é um projeto nosso, né? Mas quando saem as transferências, especialmente aqui no caso do Brasil, a gente tenta pelo menos realocar os planos de saúde, tá certo? Terapia, medicamento a gente não consegue, mas os planos de saúde a gente consegue. Aí também seria interessante, né? Saiu ali as transferências, você já saber, essa pessoa toma algum remédio de alto custo, controlado, né? Ela faz algum tipo de tratamento, né? Que vai onerar aqui, porque aí a gente pode tentar também dialogar conosco, certo? Para a gente tentar prever ali o valor daquela pessoa no PO. É complicado, né? A gente faz assim. é, é, Trabalho 2 vezes, né? Mas infelizmente esse ano não foi possível. A gente todo ano faz esse trabalho 2 vezes, né? Aqui na Secretaria-Geral, mas infelizmente não foi possível mudar esse quadro esse ano ainda, tá certo? Amém, gente. Vocês devem estar com o juízo quente, né? De tanta informação. Mas olhe, não se preocupem, tá? Vocês estão esquentando o juízo. Aí o Anselmo aí tomando alguma coisa, né? Refrescando aí o juízo. É, Nós vamos estar à disposição de vocês. A Gel está de férias, né? Mas a Fabergna e a Isa vão estar também ajudando nesse processo aí da construção dos POs, tá certo? Então tem para as missões de fora do Brasil a Silvia Helena, né? A nossa Silvinha, né? Desde sempre para sempre. Patrimônio tombado, né? Da Secretaria Comunitária. E temos também a Ellen, a Fabergna e a Isa, que vão estar ajudando aí nesse processo de correção, análise e ajuda mesmo, certo? Ajuda aí nas dúvidas que vocês forem tendo. A Ellen vai enviar para vocês, né, todas aquelas informações que ela disse. E se por acaso você ainda não conseguir, né, pode entrar em contato conosco, tá certo? A gente conseguiu fechar agora os valores eh, dos retiros, tá certo? Tchan, 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 tchan. Quem vem aqui para a diaconia, o valor vai permanecer em 425, tá? Os que vão para São Paulo teve um aumento, né? A casa de retiro aumentou, vai para 475. E os que vão para Polônia, né? Vai estar em 100 euros, tá? Isso o valor do retiro, fora os custos, as passagens, etc. Tá bom? Os custos com a viagem, etc. Tá certo? A gente vai mandar isso aqui também no grupo das secretarias para vocês, tá bom? Aí eu coloquei aí no grupo do exterior uma enquetezinha sobre o melhor período para o retiro. Peço que quem está por aí, né? Eu vi que Braga, Roma, Hungria, né? Tá por aí, por favor, respondam. Quem outras pessoas a mais que tiverem por aí também respondam essa nossa enquete para a gente poder se programar, tá bom? Amém. 2 horas de explicação. Meu Deus, como é que vocês aguentam, né? Vamos rezar, Ave Maria.
colocar tudo debaixo do manto de Nossa Senhora, para que a Virgem Maria nos socorra em todas as nossas aflições. São muitas, né? Glória a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, um grande abraço. Deus abençoe. Esse Obrigada. vai estar gravado, certo? E aí a gente vai estar repassando esse vídeo para quem, se vocês quiserem depois que alguém, outra pessoa da sua equipe assista, tá bom? Um abraço.